Obrigado, louvor. Vou pedir o teclado. Pode ficar aí, Wesley? Me ajuda. Que com o teclado eu vou pregar melhor. Amém. Eu gostaria de saber, tem alguma mulher que está aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão bem alto para eu enxergar. Olha aí, que bênção. Sejam bem-vindas. Aplaudem irmãs mais velhas. Glória a Deus, as irmãs mais velhas dessa casa. Dando as boas-vindas a vocês. Vou pedir um retorno para baixar um pouquinho. Está extremamente alto aqui. Deus colocou uma palavra no meu coração. E é algo que eu tenho vivido. Eu creio que nesse último ano, nesse ano 2025. E eu creio que vai falar muito com vocês. Eu venho falar muito de mim, do meu coração. Não de mim, da minha pessoa, sino do meu coração. De situações que nós como mulheres nós vivemos. Porque às vezes nós chegamos em momentos de exaustão. Mas fala para a mulher que está do teu lado, você não vai desistir. Você somente está cansada. Nós ficarmos cansadas na caminhada é normal. Quem caminha se cansa, quem corre se cansa. Não é verdade? Só que nós sabemos que com Deus a nossa caminhada é mais leve. A nossa corrida também fica mais leve. Nós sabemos que podemos chegar a estar cansadas, mas desistir para nós nunca pode ser uma opção. Sabe, às vezes você quer desistir e o único que precisa é mudar a armadura. Porque quando nós batalhamos muito, a nossa armadura ela só fica desgastada. Mas o normal é trocar por uma armadura mais nova, para que quando venha as ciladas de Satanás, chegue a espada, não perfure, não entre. Quando nós estamos com uma roupa velha, uma armadura velha, então é aí que a ferida entra, aí é que a espada entra, e aí é quando nós ficamos feridas. Eu quero lembrar de uma situação, para que vocês lembrem que quando você está cansada, você toma decisões equivocadas. E eu conheço algumas mulheres que não estão aqui hoje, mas eu conheço algumas mulheres que elas só tomam decisões equivocadas uma e outra vez, porque elas não entenderam de que o que elas precisam é descansar. Para que vocês vejam que o descanso é algo tão necessário que está nos mandamentos. Não se esqueça de guardar o dia do Senhor, o dia de descanso. Nós precisamos saber trabalhar e muito, e nos esforçar e ser valentes, corajosos e trabalhadoras, mas nós também precisamos descansar. Eu quero te libertar hoje com uma palavra que é: você não precisa dar conta de tudo e está tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo e está tudo bem. Diz a Bíblia que Esaú, eu quero ler aqui com vocês, a ver se me acompanham. Gênesis 25, versículo 27. Fala: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na casa, homem de campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. 28. E amava Isaac a Esaú, porque a casa era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava... Como estava? 30 diz: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou mais uma vez cansado. E nós sabemos que ele vendeu a sua primogenitura, porque ele somente queria um prato de lentilhas, porque quando nós estamos cansadas, nós tomamos decisões equivocadas. Ele não pensou nesse momento: eu não vou ter mais herança, Deus não vai me usar de sobrenome. Deus de Jacó, não era de Esaú, de Isaac, não, de Abraão. Falei tudo errado. De Abraão, de Isaac e de Jacó, não era de... Ele não pensou: não vai ser Abraão, Isaac e Esaú. Não pensou nisso. Quando nós estamos cansadas, a nossa mente fica: eu só quero um descanso, eu só quero um alívio imediato. E não pensamos nas consequências. E ele vendeu a sua primogenitura. E depois, quando ele descansou, quando ele comeu, ele ficou com tanta raiva e com tanto ódio, que nós sabemos a história, que ele foi atrás dele. Foi atrás de Jacó para tentar matar ele. E Jacó teve que ir trabalhar e se esconder e fugir da terra. Mas nós sabemos
que depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E ele já perdeu. A Bíblia não fala mais nada sobre Esaú. Aqui diz, nós começamos aqui lendo no versículo. Diz, no versículo 27, diz: Esaú, homem perito na caça, homem do campo. Quer dizer, homem forte, corajoso, valente. E diz Jacó, homem simples, habitando em tendas. Jacó era cozinheiro. Ele sabia cozinhar. Ele não saía para caçar. Ele ficava sempre, como Rebeca amou Jacó, então ela ficava ensinando as coisas de mãe. Então ensinou a cozinhar e estava tudo muito bem. Ele ganhou a herança através disso. Mas eu quero te dizer, mulher, que quando você não descansa, você começa a tomar decisões equivocadas, você começa a errar e você não percebe. E às vezes você vai inverter os valores e as situações. Sabe, deixa eu levar isso aqui, porque às vezes nós não somos Jacó e Esaú, mas nós temos uma casa e nós temos uma família. E quando nós estamos exaustas do trabalho, sabe o que nós fazemos? Não damos bola ou não damos atenção para o que está dentro da nossa casa. E às vezes aquilo que é importante prioriza ou tira da frente daquilo que é prioridade. Prioridade é marido e filhos. Importante é fazer a comida. Importante é limpar a casa, recolher a casa. Mas nós mulheres sabemos que nós precisamos. Eu não posso ir dormir com a casa toda bagunçada. Ninguém pode ir dormir sem comer, então tem que fazer isso. Mas aquilo que é prioridade, que é cuidar do nosso melhor, que são os nossos filhos ou o nosso marido, estamos muito cansadas. Tem mulheres que elas perdem as suas casas, porque o cansaço, ele te cega tanto que você não consegue enxergar aquilo que é importante daquilo que é prioridade. E você começa a trocar. O marido já não é tão importante, porque ele não vê que eu estou cansada, ele não vê que eu trabalho fora, que eu trabalho em casa, que eu sou 1001 funções. E nós mulheres damos conta, né? Porque nós fomos criadas depois. Então nós temos umas versões aí, umas atualizações, que eu sei que nós conseguimos. Eu sei que nós conseguimos, mas eu vejo muitas mulheres cansadas. Cansada de conseguir dar conta de tudo. Cansada de, está tudo sobre mim. Tem muita mulher que, como nós somos proativas demais, porque nós conseguimos limpar, cozinhar, cuidar das crianças, atender no telefone, saber o que o marido está fazendo. Sabemos fazer tantas coisas, estamos tão cheias de dons. Que sabe o que acontece? Sim, aleluia. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Espera, mulher. Aleluia, dá depois. Sabe o que acontece? Que muitas vezes passamos na frente do nosso marido. E quando nós passamos na frente, porque sabemos que o marido... Né? Quantas casadas tem aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, quem não é casada? Os dois públicos vão aprender. Quando nós passamos na frente do nosso marido, porque nós sabemos que os homens, eles têm um tempo diferente. Sabe Gálatas 5? Quando fala sobre a paciência, eu esperei com paciência no Senhor. Então, você vai falar alguma coisa para teu marido e teu marido vai fazer. Só que no tempo dele. E vai demorar. E você fala, eu já vou fazer, já saiu fazendo e já fiz. E está tudo bem. Só que quando você passa na frente do teu marido, sabe o que acontece? Que você se cansa, porque você está levando um papel e um peso que não é para você. E não é questão de que você não consiga, porque nós mulheres conseguimos. Nós temos dentro de nós, no nosso DNA, nós conseguimos resolver. Porque nós conseguimos, eu sei. Nós temos a razão também, né? Também eu sei. Mas eu sei que quando eu vejo muitas mulheres proativas, elas passam na frente. Elas começam a carregar tudo sozinhas e elas ficam muito cansadas, muito exaustas, fazendo coisas que não é para elas fazerem e descuidando aquele primeiro papel, aquele primeiro ministério chamado aquilo que é prioridade. Que não são tarefas, que é a família. Tem muitas mulheres hoje focadas muito para fora. A sociedade te fala de você tem que dar conta, você tem que ser essa mulher ativa, proativa, empresária, empreendedora, ganhadora de dinheiro, você não precisa de um homem, você é super autossuficiente. E começou uma guerra interna sem nós perceber e às vezes sem nós querer. Só que o assunto hoje não é sobre casais, assim de homem e mulher. Mas eu quero te dizer, mulher, que quando você faz aquilo que você não foi planejada, desenhada por Deus para fazer, você vai se sobrecarregar. E o sobrecarregamento
quando um carregador de celular ele está sobrecarregado, ele esquenta muito. Por isso vemos muitas mulheres queimadas. E ele explode. Pá, parou de funcionar. Estou falando sério, mulher. Pega isso, porque não é você, mas às vezes é alguém que você conhece, é amiga. Não é para você, é para amiga. Então, quando você está sobrecarregada e se queima, normalmente uma pessoa que já passou por essas circunstâncias, nunca mais ela quer voltar a fazer aquilo que já fazia. Quando ela faz muita coisa em casa, muitos relacionamentos também terminam, porque aquilo que nós não cuidamos, nós perdemos. E tem mulheres que elas são como as mulheres mil maravilhas, fazendo as tarefas de casa, fazendo o trabalho fora, agradando muitas pessoas muito fora, mas muito sobrecarregadas. E para isso eu quero ler com vocês 1 de Reis 19, versículo 1 até o 8. Diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que é a Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pesou e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E o versículo 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, um monte de Deus. Aqui está falando sobre Elias. Mas assim, Jezabel, uma rainha, né? Ela foi a primeira mulher que ela colocou um culto para Baal e para outros deuses. Elias, ele já tinha sido confrontado, ele já foi a confrontar os outros deuses. Ele mandou descer fogo do céu, ele falou: os céus se fecham agora e já não vai chover mais. Depois ele falou: os céus se abrem e voltou a chover. Ele já fez tantas coisas que agora, por uma palavra, ele saiu correndo. Ele saiu, se levantou, nem deixou o mensageiro terminar de falar, e se levantou e fugiu. Eu vou para o deserto, vai que me mata. Porque quando nós estamos cansados, uma coisa que entra, que é a primeira, é a dúvida. Nós começamos a duvidar até de que Deus está conosco. Nós esquecemos de quantas vezes nós fomos usadas por Deus. Mas a dúvida entra. E ele fugiu. Deus, eu imagino que ele estava esperando: Elias, mas você me conhece, cara. Você sabe onde eu estou. Por que você não vem falar comigo? Ele nem deu bola, acreditou nas palavras do mensageiro e fugiu cheio de medo. O medo entrou e o paralisou e não conseguiu pensar em mais nada e somente vazou. Mas, fala comigo, mas o primeiro que Deus faz quando ele deitou, no versículo 5, diz: eis que então o anjo o tocou. No sobrecarregamento, quando nós nos queimamos, nós estamos assim sobrecarregadas, nós precisamos de um toque. E às vezes esse toque traz cura. Às vezes nós estamos feridas. Quando nós nos sobrecarregamos é porque nós fazemos muitas coisas. E quando nós paramos de fazer pelo bem e fazer por obrigação, aí entra, sabe Marta e Maria? Teve um momento que Marta, ela estava servindo porque ela queria. Ela ia receber Jesus e seus discípulos, né, na casa dela, e ela começou a servir porque ela gostava de servir. Mas teve um momento de muito trabalho que ela se queimou ao ponto de se comparar com sua irmã.
E dizer, Senhor, mas essa irmã aqui, querida, sentada aí, parafusada no chão, que não me ajuda. Fala alguma coisa, Jesus. Tua autoridade, olha que ousadia. Uma mulher para falar com Jesus, a Marta, ela ousada, trabalhadora, mas chegou um ponto que ela se queimou. E muitas vezes nós podemos estar assim, ofendidas, feridas. Mas a Bíblia diz que quando Elias ele deitou e dormiu, o primeiro que Deus mandou foi seu anjo e o tocou, trazendo cura. Porque a cura é de dizer, Deus não se esqueceu de mim. Deus não tem nada para me, como se fala? Jogar na cara. Assim, para me dizer. Se tem aqui alguma espanhola, reprochar. Não tem nada para me argumentar. Mas por que você fugiu? Por que você é covarde agora? Você não me conhece, duvida de mim? Que eu te sustentei até aqui? Que eu te dei a vitória? Deus não falou nada disso. Simplesmente mandou o anjo. E o anjo o tocou. E sabe o que? Trouxe a cura. Porque muitas vezes Deus vai ver o que ninguém vê. Deus vai estar em lugares, em situações que ninguém mais vai estar. Você às vezes chegou hoje aqui pensando, alguém vai perceber como eu estou. E não, ninguém vai perceber. Porque às vezes Deus vai permitir que ninguém perceba. Porque tem curas que são Deus que manda. Tem anjos que chegam na tua vida, porque foi Deus que mandou. E você tem que lembrar que nós passaremos por situações difíceis. E às vezes as feridas emocionais, as tristezas, a decepção, a mágoa, podemos também passar por isso. E sabe quem mais nos magoa? Olha assim, um pouquinho assim pelo cantinho do olho. Para quem estiver perto. Mas é a pessoa mais próxima. É a pessoa que nós mais amamos, é quem mais nos magoa. É às vezes dentro da tua casa, onde você foi ferida. E não é dentro da tua casa onde você às vezes vai ter uma cura. É quando Elias deitou e dormiu, quando ele descansou, o Senhor mandou seu anjo e o tocou. Versículo 5 diz: e eis que então o anjo o tocou. E há toques que não são físicos. Tem toques que são espirituais. Tem toques que são almáticos. Tem toques que são emocionais. Deus se encarga de que nós sejamos curadas e completas em tudo. Às vezes nós estamos querendo um milagre, né, sobrenatural, mas Deus em um sonho Ele nos toca. Às vezes nós estamos indo atrás de coisas grandes, mas é no simples, no comum, no ordinário, que Deus Ele se manifesta trazendo cura. O toque quer dizer, eu estou aqui, eu estou contigo, eu não te desamparo, eu não me esqueci. Ainda no momento de exaustão que você está achando que no deserto você pode morrer de fome, porque ele tinha já dias sem comer, ele estava com muita fome, muito cansado, muito exausto, mas Deus estava com ele. Ei, mulher, Deus está contigo. E não importa a situação na qual você se encontre, Deus é bom, Deus é Pai, Deus perdoa, Deus restaura, Deus faz novos recomeços, Deus faz novas histórias. Ponto número 2, no versículo 5 e 6 diz: levanta-te e come. E havia pão cozido e uma botija de água. Sabe o que quer dizer? Que Deus dá alimento físico. Que independente da situação que você esteja passando, queimada, afastada, longe, que você está já, que não aguenta mais, mas Deus primeiro toca. Esse toque traz cura e depois Ele dá o alimento. Porque Deus é Pai, Deus não chega julgando. Deus chega com o pão e com a água, para que você fique satisfeita, para que você fique saciada. Porque Deus, na sua palavra disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem que sua descendência mendigasse o pão. Então o maná, o pão é para os filhos. O Pai, Ele não nega a ninguém. Às vezes você está passando alguma situação dentro da tua casa difícil, mas o sustento de todo dia você tem. Às vezes não está sobrando, mas Deus está mandando o pão todos os dias. Deus está cuidando dos pequenos detalhes todos os dias. Porque Deus não pode mentir, porque Deus é Deus que cumpre sua palavra. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de detalhes. Deus é aquele que ainda que nós
saímos de todo lugar queimadas em situações difíceis da vida. Mas Deus nos toca, nos perdoa, nos cura e nos dá o pão e a água. E do nada, o de repente de Deus apareceu. Elias estava dormindo e disse o versículo. Ele teve que acordar, né? O anjo do Senhor acordou. Levanta-te e come. E havia um pão cozido e uma botija de água. Do nada. Do nada alguém chega na tua casa, sendo o anjo do Senhor, com uma provisão, com uma oração, com um abraço, com aquilo que você está precisando naquele momento, porque foi o Senhor que mandou. Não é por acaso, é pelos acasos do Senhor, são cristoincidências, porque Deus preparou, porque Ele sabe. Ele cuida de pequenos detalhes, Ele sabe, Ele não nos dá aquilo que nós estamos pedindo. Deixa eu te falar, às vezes você está procurando um milagre explosivo em uma área e você não está percebendo do milagre que Deus está fazendo todos os dias na tua casa, na tua vida. Às vezes você está querendo ver algo assim radical e você está deixando de enxergar o milagre de todos os dias, o milagre que Deus mandou. Por isso eu quis começar esse culto com essa oração de agradecimento, para que nós enxerguemos aquilo que Deus faz sempre. Sabe, nós estamos hoje aqui, mas tem muitas pessoas que hoje já não estão mais aqui. Tem muitas pessoas que hoje estão nos hospitais. Tem muitas pessoas hoje que gostariam de estar morando em Balneário Camboriú, mas por alguma situação elas tiveram que sair, ou elas ainda não conseguiram vir. Então que nós enxerguemos as coisas, mas para nós enxergar nós vamos precisar parar. Porque nós somos tão agitadas e rápidas e nos damos conta de tudo, que estamos tão sobrecarregadas que vivemos no automático e as coisas pequenas vão passando e nós não percebemos mais. Se lembra, mulher, que nós fomos chamadas e escolhidas? Não fomos nós que chamamos Deus ou escolhimos Deus. Às vezes pensamos que nós decidimos aceitar Jesus, mas na verdade, desde o ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Desde o ventre, antes de nós nascermos, Ele já tinha escrito na nossa vida. E eu quero que você enxergue uma situação que quando você está passando por momentos difíceis, é porque Deus não dá nada para ninguém que Ele primeiro não prova. Mas eu também quero te dizer que Deus não dá nada que você não consiga suportar. E se às vezes está demorando muito a situação, o problema, é porque o teu posicionamento ele não está da forma certa. Às vezes você está errando com distrações, porque pode ser que Satanás está mandando umas distrações, oportunidades que estão te cansando, porque Satanás ele é tão astuto. Ele não é inteligente, mas ele é astuto. E ele é tão astuto que ele sabe aquilo que você gosta. E que se ele mandar uma situação pequena, indiferente, assim, mas que você gosta, você vai pegar isso e você vai trabalhar em prol disso e você vai se cansar. E Satanás, às vezes, ele não quer te tirar da igreja. Ele não quer que você se divorcie. Ele não quer destruir a tua família. O que ele vai fazer, a primeira semente, é te cansar. E que você esteja cansada. E o cansaço emocional, o físico, o espiritual, em todas as áreas. E aí é quando você, como comecei falando, você faz as tarefas, né, de casa, porque precisa ser feito. Tem que cozinhar, vai limpar a casa, vai fazer, mas aquilo que é prioridade, que é a família, que é o tempo de qualidade, que é o estar a sós com teu marido, estar a sós com teus filhos, estar presente, estar com a mente, com tudo presente, você não vai fazer. E isso também vai deixar com que já não ore mais. Ou às vezes ora, sim, com devocionais, né? Os devocionais, me ame, não me julgue. Os devocionais são bons, mas os devocionais não podem substituir a palavra. O devocional de todos os dias precisa ser a Bíblia. A Bíblia tem que ser o meu devocional diário. Porque quando você já é madura na fé, um simples devocional, uma palavra de motivação, não te sustenta. Porque isso é como tomar uma balinha todo dia de manhã. Sustenta? Não, você precisa comer um ovo mexido com presunto e um pão francês. Se tiver um pedacinho de bolo, então ainda melhor. Uma tapioca. Você precisa comer alguma coisa que te sustente. E eu estou falando de uma forma espiritual. Você precisa ler a Bíblia. O devocional está muito bem, amém? Mas ele não é a comida de todos os dias. Quando você lê a Bíblia,
Ai, pastor, é que eu não entendo a Bíblia, é que ela não fala comigo. Ei, Deus dá entendimento quando você lê. Quando você lê e ora antes de ler, Deus vai abrir a tua mente, para você entender aquilo que está escrito. E se você não entende, se lembre de uma coisa e me ame. Nós não fomos chamadas para entender. Então não está entendendo, continua. Disciplina, leia a Bíblia. Seja essa mulher posicionada. Nem todo dia você está querendo ir trabalhar e tem que trabalhar. Então nem todo dia tem vontade de orar, você vai orar. Nem todo dia tem vontade de limpar e cozinhar e você faz. Por que com a ler a Bíblia é diferente? Com a oração é diferente. Deixa eu te falar. O cansaço, você que dá limites a ele. Satanás, ele está embaixo dos nossos pés. Nós estamos blindados e guardados com o sangue de Jesus e ele não pode nos tocar. Mas, quando eu dou uma brecha, um pontinho, uma vez, um nada a ver, entrou. E Satanás, ele está embaixo dos nossos pés, mas quando nós damos uma oportunidade para ele entrar, ele não perde a oportunidade. Se tem algum caçador de oportunidades, é Satanás. Onde você está descuidando, Satanás entrou e não percebeu. E quando ele entra em qualquer área, ele entra para roubar, matar e destruir. E sempre é referente a tudo que tem propósito com Deus. Então, na tua família, ele vai querer roubar a família, matar os planos, os projetos de Deus, o propósito de Deus e destruir o casamento. E ele vai querer fazer isso mesmo com os filhos. E ele vai querer fazer isso mesmo na tua vida pessoal, na tua vida espiritual. Ele vai te querer tirar da igreja, tirar das amizades da igreja porque ninguém presta, só não sei. E vai querer roubar tudo que Deus tem para a tua vida. E como você está cansada, vai ser como Esaú. Ai, tanto faz. E quando estamos cansadas, nós não conseguimos enxergar nem tomar as decisões certas. Deus está falando com alguém essa noite? Glória a Deus, com a metade. Vamos lá. Porque hoje, mulher, nós vamos orar poderosamente. Eu vou chamar as obreiras e as pastoras aqui para orar por todas as mulheres que queiram receber oração. E eu vou declarar que todas aquelas que chegaram cansadas, abatidas, desanimadas, querendo desistir da vida, você vai sair revigorada. Você vai sair cheia do poder, da unção, da autoridade do Senhor Jesus. E você vai se posicionar na tua vida com Deus e também dentro da tua casa. Amém? Amém? Isso aí me motiva. O alimento, eu quero ler uma coisa que eu escrevi aqui para vocês. O alimento de Deus traz 3 coisas. Ele restaura o corpo, acalma a alma e devolve a sensibilidade espiritual. Quem estava na quarta-feira retrasada, quando eu preguei, eu falei que a oração, ela faz com que nós tenhamos discernimento para discernir as vozes que nós escutamos, porque nem toda oportunidade é de Deus, nem toda voz que nós escutamos é de Deus. Só que isso só acontece quando você é espiritual. Quando você está cansada, o nível de espiritualidade ele desceu, porque nós somos humanos. Então nós entramos na carnalidade, na carne. Então nós não agimos mais com sabedoria, nós não agimos com prudência, nós não agimos com nada, agimos. E o que for de Deus vai ser. E não é assim. Então, nós precisamos estar sensíveis sempre para escutar a voz de Deus. E que essa palavra venha para ser um termômetro, um equilíbrio, para você analisar dentro de você o que está descompensado, desequilibrado, o que está faltando, o que dá para melhorar. Como é que está o meu termômetro de oração? Como é que está o meu termômetro de sobrecarga? Como estão as minhas prioridades? O que eu tenho priorizado? Você tem que se perguntar essa pergunta para você mesma. O que eu tenho priorizado? Estamos em novembro. Até hoje, desde janeiro, tudo aquilo que... Não vou falar outros anos anteriores. Vou falar somente desse ano. Em nome de Jesus, para ser mais leve. Mas todo esse ano, aquilo que você semeou durante o ano todo, você está colhendo hoje. Não é o que você vai colher, não é aquilo que você está vivendo hoje. Se você não semeou nada... Você está, quem semeia vento, colhe tempestade. Se você não semeou nada, nada vai estar colhendo. E sabe, aí não sei como falar, mas é como uma ferramenta que mata, que também é o silêncio ensurdecedor.
Às vezes, tem um silêncio no casamento. Tem um silêncio com a família, tem um silêncio com os filhos, tem um silêncio com os parentes. É um silêncio que você sabe que não está indo bem. Às vezes você tem silêncio com Deus. Uma coisa é que Deus tenha silêncio conosco. Outra coisa é que nós silenciamos para Deus. Isso é quando nós decidimos não orar porque estamos cansadas, decidimos não fazer. Ei, eu quero que hoje nós entendamos que nós não vivemos pela vista, nós não vivemos de emoções, nem de sentimentos, nem do que queremos, nem de achismos, nem de nada. Nós vivemos pela graça do Senhor. E a sua graça é aquilo que nos basta. E sua presença é aquilo que nós precisamos. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma amiga, uma companheira quando eu estudava lá na Espanha. E ela me falou, porque ela está como agitada, perturbada, porque ela não é crente. E eu sempre falei de Deus, ela já veio várias vezes na igreja, mas com a vida toda torta. E ela falava, Sara, mas o que eu faço para sentir Deus? Porque as pessoas, ei, deixa eu te falar, porque às vezes você está muito acostumada a vir na igreja e a presença de Deus e os milagres e a unção e o poder e a glória e tudo. Mas as pessoas anseiam pela presença de Deus na sua vida. As pessoas buscam preencher o vazio que está dentro. Sabe o que é o mais triste de tudo? Quando nós vemos pessoas, me ama e não me julga, amém? A metade. Foi sério, a metade. Mas o mais triste é quando nós vemos pessoas, mulheres, na igreja, com os mesmos problemas das mulheres de fora. Se eu tenho a palavra do Senhor, primeiro é que nós precisamos saber o que está escrito na Bíblia, para nos colocar ela como armadura. Eu tenho que dizer aquilo que está escrito e declarar e profetizar isso na minha vida. Então, quando eu falo que Deus é comigo, que Ele renova a sua misericórdia, que Ele troca minha tristeza por alegria, que a Bíblia diz, o verdadeiro amor expulsa todo temor, todo medo. Então, quando você está sofrendo por crises de ansiedade, de pânico, quando você tem medos, você tem que dizer, Senhor, tua palavra disse que o verdadeiro amor, que o Senhor Jesus é aquele que o Senhor somente pode dar, expulsa toda a crise de ansiedade, toda a crise do pânico. Então eu rejeito essa situação pela qual eu estou passando. Se lembre que nós passaremos, mas nós não ficaremos, nós temos palavra, nós temos promessa. Só basta nos posicionar e declarar. Aplauda o Senhor, mulher. Essa palavra é para você, para te edificar. Não se conforme. Esses dias eu vi uma frase que dizia, eu te espero na saída da tua zona de conforto. Eu te espero na saída da tua zona de conforto. E parece que era Deus que estava escrevendo isso. Porque quando nós nos posicionamos, então as coisas velhas passam, tudo fica para trás. Quando eu não me conformo com o diagnóstico que o médico falou. Ei, deixa eu te falar uma coisa de como funciona. Não é simplesmente vir e pedir uma oração. Sabe por que muitas pessoas elas não são curadas? E se você não gosta, me perdoa e me ame. Mas sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque elas mesmas aceitam a doença. Elas mesmas aceitam o que os doutores falaram. Elas não falam, está repreendido em nome de Jesus. Pelas tuas pisaduras eu fui curada. Eu não aceito, eu estou curada. A presença do Espírito Santo está dentro de mim. Eu rejeito essa doença. Não, ai, pastor, ora por mim. Me perdoa. Mas é triste ver como sempre temos que orar por muitas e muitas pessoas, e que muitas vezes são as mesmas pessoas, e nós oramos. Mas eu quero te dizer, mulher, para você estar afiada na tua espada e teu posicionamento, dizendo que você tem que declarar e rejeitar essa doença, rejeitar esse diagnóstico. Você não tem TDAH, você não precisa ir no psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Ei, Deus nos liberta, Deus nos restaura. Se posiciona, não aceita. Sabe o que mais tem dado ruim? O silêncio das mulheres cristãs. As mulheres que se calam. Você tem uma verdade, e para quê? Acaso uma lâmpada ela pode estar acesa embaixo da cama? A luz é para
como se fala, iluminar. Ali onde você passa, ali onde você está. Mas é que muitas vezes não é para os outros, é para mim. Eu preciso começar aqui. Por isso muitas vezes estamos sobrecarregadas, muito cansadas com nossos quefazeres, coisas superficiais, coisas do dia a dia, tarefas nada a ver. E mudamos tudo aquilo que é prioridade, tudo aquilo que é importante. Ei, e Deus está aí, Deus quer fazer. Mas basta nós nos posicionar e fazer aquelas coisas que são certas. Aquilo que precisamos fazer. Tem coisas, mulher, que você tem que fazer, mas tem outras que você decide se fazer ou não. E muitas vezes mudamos as prioridades, porque eu decido se eu vou orar ou não. Eu decido se eu vou jejuar ou não. Eu decido se eu vou cuidar da minha casa ou não. E minha casa é meu marido e meus filhos. Eu decido se vou dar atenção ou não. Agora, o que eu sim vou fazer são as tarefas. São demandas. O não saber falar não para uma amiga, para uma parente, para uma colega. Quando você não consegue falar não, você começa a se desgastar. Que você está sempre na obrigação de fazer coisas para os outros, tirando às vezes tempo, prioridade que você tinha. Por isso eu comecei dizendo, não dar conta de tudo, está tudo certo. Nós não fomos chamadas para dar conta de tudo. Nós precisamos fazer aquelas coisas que são prioridade, precisamos fazer aquelas coisas que estão primeiro. Essa palavra está nutrindo alguém nessa noite? Vamos lá, para ver aqui. Dá um glória aí, dá um glória para amenizar. Aí, isso aí. Wesley, é você que está aí dormindo das mulheres? Não. Então, número 1, eu coloquei, Deus toca e cura o emocional. Número 2, Deus alimenta, supre o físico e o básico. Número 3, Deus sustenta e dá força para continuar. No versículo 7 diz, porque muito comprido te será o caminho. Depois da comida que o anjo de Deus preparou, Elias comeu. E olha que comida e que bebida que ele caminhou durante 40 dias e 40 noites. Não tem feijoada que sustente tanto, irmãs. Não tem comida assim tão forte que sustente. Porque quando o sustento vem do Senhor, nós somos revigoradas. Nós temos força, nós temos energia, nós temos ânimo. Eu quero te dizer que Deus não desampara, que Deus sempre está. E ainda que você não sinta, ainda que você não veja, às vezes é que você tem que parar de achar dos achismos, de pensar que Deus vai fazer, ou Ele vai te suprir da forma que você quer. E Ele vai fazer aquilo que nós precisamos, e aquilo que nós não queremos, Ele não faz. Ele não faz como nós queremos, Ele faz como Ele quer. E Ele age como Ele quer. E às vezes nós não estamos vendo a mão de Deus porque nós estamos querendo que Deus faça aqui, isso, assim, desse jeito. E Deus não faz isso. Deus faz como Ele quer. E Deus, Ele cura, levanta, supre. Ele te sustenta. Ele foi de novo 2 vezes e falou para Elias: ei, levanta-te e come. Porque não é que agora, porque eu te mandei descansar, você vai descansar. Não, você já descansou. Então agora 40 dias e 40 noites caminhando. Com Deus tem que ter pique, força. Mas é que Deus está nos preparando. Tem uma colheita aí de pessoas, sabe? Saiu uma reportagem lá na Espanha. E em muitos países também, mas eu vi lá da Espanha, que dizia que os repórteres espanhóis, os jornalistas, são de esquerda, né? Então falam assim: assustador o crescimento da religião evangélica na Espanha entre os jovens. Glória a Deus, está tendo um avivamento. Deus está se movendo de uma forma que está despertando os jovens. As pessoas estão procurando de Deus porque a nossa alma anseia a presença de Deus. E o Espírito está buscando. Porque não é na nossa força, não é como nós queremos ou pensamos. É como Deus quer e Deus está fazendo. Só que as mulheres lá fora, os homens lá fora estão precisando de mulheres posicionadas. Que você vá e faça e fale. E pregue. E fale da bondade do Senhor. A colheita, o trigo, ele está pronto. Está tudo maduro. Só basta ir e pegar. Só basta ir e falar. Por isso, mulher, se você está cansada,
eu quero hoje que você veja o que você tem priorizado. Porque às vezes você, sem querer, sem perceber, caiu numa armadilha de Satanás. E sabe como Satanás trabalha? Preparando tarefinhas pequenas que te desgastam, que te tiram do foco, que te tiram da presença de Deus, que te tiram do propósito. Coisas pequenas, leves, assim que você nem dá muita bola. Trabalhos, amizades, relacionamentos, viagens supérfluas. E que você sai do propósito e que você vai se esfriando. Por isso antes você trabalhava muito, servia muito e agora já não. Orava muito, mas agora já não. Antes estava mais ativa e agora já não. Porque as pequenas, como se fala? As pequenas raposas, raposinhas, olha, fofinhas, raposinhas, fofinhas, são as que destruem todo. Satanás, ele está embaixo dos nossos pés, mas dá uma brechinha pequena, um nada a ver. Um parente que chegou e começa a fazer uma coisa errada. E nada a ver, está tudo bem, uma vez no ano não faz dano. Assim, tudo bem. E entrou, e destruiu. E destruiu sem perceber. Destruiu e acabou. Eu quero que você hoje pare para ver como está a tua vida. Espiritual, emocional, física. E que você comece a declarar. E que você saia do teu lugar de conforto. Conforto. De quê? Onde você tem que sair do lugar de? Tem que sair. E você tem que declarar e se posicionar para não aceitar nenhum diagnóstico. E diagnóstico também pode ser de fim de casamento, de divórcio, ai, teus filhos estão nas drogas, ai, teus filhos estão perdidos, ai, meu filho está namorando uma menina que não é cristã, ou ao contrário, um menino que está repreendido em nome de Jesus. E você que tem filhos pequenos, começa a orar por eles e ensinar. Nós como mães temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Só que às vezes estamos no celular. Só que às vezes não estamos na TV. Às vezes não estamos trabalhando demais. E nós não enxergamos. Eu gostaria que nessa noite você refletisse sobre aquelas coisas que hoje você precisa entregar. Entregar para Deus. Entregar e dizer, eu não vou sair daqui assim como eu entrei. Essa carga, esse peso, essa sobrecarga, esse tudo que me faz mal, eu vou tirar. E se é emprego, você vai sair. Se é trabalho demais, também vai sair. Aqui na igreja nós temos umas estatísticas. Chega agora ao final do ano e tem muitas pessoas que elas somem. Sabe por quê? Porque estão trabalhando. E deixa eu te falar, precisa trabalhar e vai trabalhar. Precisa trabalhar e vai trabalhar. E ganha dinheiro agora se você consegue. Mas aquilo que é prioridade você não pode abrir mão. A presença do Senhor, a casa do Senhor, a minha vida espiritual, não tem dinheiro que possa levar. Não tem dinheiro que possa me fazer mudar de opinião. Porque Deus falou. Ou Deus não disse, eu sou... Você não pode servir dois senhores, eu e Satanás. Não, Deus não falou assim. Deus falou, você não pode servir dois senhores, eu e o dinheiro, eu e mamão. E agora no final do ano nos vemos. E sabe o que acontece? Que oportunidades de trabalho são boas, se são boas para você, mas às vezes são boas para você sair do propósito de Deus. Então vai trabalhar, amém? Mas não se esqueça de que Deus é provedor e que às vezes vão vir oportunidades somente, às vezes são enviadas por Deus somente para ver se você vai ceder. Ai, pastora, chega uma bênção do Senhor na minha vida, assim, eu trabalho agora de segunda a segunda, mas assim, só vou descansar na terça-feira de manhã, mas eu não vou vir na igreja, mas eu estou firme, eu estou junto, eu estou 50 nações. Amém. Não venha me contar uma dessa, porque para mim isso não é bênção. A bênção é a que enriquece e não acrescenta dores. Eu não tenho que sacrificar, eu não tenho que morrer, eu não tenho que perder nem minha casa, nem meus filhos, nem meu casamento, nem eu vou ter que ficar doente agora para ganhar R$2 a mais. Não é assim, não. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. Não quer dizer que não vai trabalhar sim, mas não vai trazer dores de amargura, dores de dizer eu perdi. Porque você vai sair e um mês se vir na igreja, ainda que assista online, que quem assiste online não é o mesmo. Por isso nós precisamos comer comida física e não somente fast food. Quando você passa mais de um mês sem vir na igreja, sabe o que acontece? Que, perde a conexão de oração. Não me fala que você não congrega na igreja e que você ora.
não me fala que está tudo bem na família. Tem alguma área que nós estamos descuidando. E essa palavra hoje, mulher, é para que nós nos mantenhamos vigiantes, como atalaias, vigiando para que Satanás não entre em nenhuma área da nossa vida. Porque nós temos promessas e palavras e nós sabemos que ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós vamos estar vigiantes. E se você não tem marido nem filho, você vai se posicionar e você vai começar a declarar também a palavra. E você não vai cair nessa armadilha de Satanás para quando você tiver uma família. E às vezes você pode ser também um canal de bênção para outras pessoas. E também, você não tem família nem filhos, mas você pode ser que seja filha. Então que você também honre teus pais. Que você também não deixe de congregar. Que você vai trabalhar, mas que você também cuide de você, de tua vida de oração. O teu devocional diário todos os dias. Não é um devocional de livro, sino um devocional da Bíblia. Todos os dias a palavra do Senhor. Às vezes não tem um papel, uma Bíblia de papel, mas você tem no celular. Mas leia. Se é na Bíblia, melhor, mas se não, leia. Porque aí então disse que fluirão rios de água viva de dentro de nós. Nós nos tornaremos como fontes, que vamos brotar águas e palavras e vida e sabedoria. E vamos dizer, mas como assim? É porque primeiro eu me enchi e agora eu estou dando. Primeiro eu me enchi e agora eu estou brotando. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Vamos ficar em pé. O louvor sobe aqui. Deus toca e cura, Deus alimenta, Deus sustenta e Deus levanta. Versículo 8 diz: levantou-se e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Ele primeiro estava pedindo para morrer, mas um toque da presença de Deus o revigorou tanto que ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Que aquele que não queria desistir da vida, aquele que estava carregado com medo, com todos os síndromes, pânicos, tremores, com tudo, ele falou: não, agora eu vou cumprir aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele me falou. Agora eu me lembrei. Sabe, deixa eu te falar, às vezes as promessas de Deus demoram para se cumprir, e não é às vezes no nosso tempo. E nós às vezes nós cremos que nós vamos fazer que Deus vai fazer agora, porque agora nós estamos bem. Sabe essa temporada? Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma roda gigante. Sabe, um dia você está lá em cima, outro dia está descendo, outro dia está lá embaixo. Depois começa a subir e está lá, uau, espiritual demais. Está muito espiritual, profética, usada por Deus, mas depois, sim, mais ou menos, depois quase está desviando. Eu creio que a nossa vida é assim, são ciclos, né? São voltas, a vida dá voltas. Mas quando nós estamos arraigadas na rocha, quando nós estamos firmes, nós podemos passar por situações frias, nós podemos passar por momentos de silêncio de Deus, mas Deus não vai cumprir a sua promessa conforme a nossa vida emocional esteja, ou a nossa vida espiritual esteja. Quero dizer, não é porque você está no topo da roda gigante que Deus está na obrigação de cumprir a promessa nesse momento. E às vezes é aquilo que você está esperando. Deus, mas por que não é agora? Se eu tenho dom, se Deus está me usando, se eu estou... Uau! Deus está soprando o vento, meus nomes por todo lado. Mas... E Deus diz, não é como você quer. E sabe o que Deus nos ensina mais uma vez? A paciência e a espera. Não é como nós queremos, não é quando nós achamos, é quando Ele quer. E às vezes é daqui 20 anos, quando nós já perdimos até a esperança, a fé, já perdimos tudo, de que Ele vai cumprir alguma coisa. Ei, Deus, Ele faz como Ele quer. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E às vezes está demorando porque nós estamos querendo que Ele faça logo, faça já a restauração de casamento, que faça alguma coisa. Mas Deus faz no tempo dele. Sabe, Ana esperou muitos anos por um filho. E uma vez teve uma oportunidade, quando o profeta, ele achou que ela era bêbada, estava bêbada. E foi uma oportunidade, e ela estava humilhada, ela passou por momentos de humilhação, de tristeza, mas Deus, ela estava sempre na igreja, ela ofertava, ela fazia tudo, porque que Deus permitiu que... Porque passaremos. Nós não fomos chamadas para entender tudo aquilo que nos acontece, mas nós fomos chamadas para perseverar e continuar.
para termos essa força de dizer: o sim de Deus continua, o não de Deus continua. Não é por aquilo que eu penso, que eu creio, que eu carrego. É porque Deus é na minha vida, eu sou simplesmente um vaso. E quando Deus nos enche, a glória é dele, por ele e para ele. Nós simplesmente somos portadoras daquilo que ele decidiu nos dar. Mas nós precisamos sim fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é, se estamos cansadas e sobrecarregadas, nós vamos descansar. E o que sim vamos fazer é priorizar aquilo que é primeiro, aquilo que é prioridade. E as tarefas pequenas, as raposinhas pequenas que vêm para destruir hoje, você vai identificar elas na tua vida e você vai acabar com todas elas. Se tem coisas pequenas te distraindo na tua vida, do teu casamento te esgotando, você hoje vai colocar a casa em ordem. Você hoje vai fazer essa limpa de organização na tua rotina, para que você priorize aquilo que é prioridade, porque aquela mulher que ela é precavida, que ela é prudente, ela não vai pagar no futuro uma consequência. E eu estou falando, quando você cuida do teu marido, você na frente não vai acontecer nada ruim com você, nem no teu casamento. Quando você hoje é uma mãe presente na vida dos teus filhos, e presente não é de corpo presente, sino presente em educação, em ensino, em disciplina, em ensinar a palavra do Senhor. Uma mãe com todos os sentidos focados nos filhos, dando tempo de qualidade. Então lá na frente você não vai ter que sofrer consequências adversas, porque você cuidou e educou, você não simplesmente alimentou. Os nossos filhos precisam mais do que um alimento, precisam uma presença. E mais do que presentes, eles precisam presença. O nosso marido também precisa que as mulheres estejam presentes em todos os sentidos. E você sabe qual que teu marido mais gosta. Então é esse aí que você tem que estar mais feliz. Amém. Vamos louvar a Deus. Fecha teus olhos.